Mamãe, não fala mais, perdão? Fiquei emocionada por ele ter uma namorada. Mamãe, para, já chega! Desculpa. Depois de alguns acontecimentos de Pacificador Temporada 1, alguns outros acontecimentos de O Esquadrão Suicida e outros acontecimentos não muito claros sobre Esquadrão Suicida. Mais de 2016. E todos os eventos dos comandos criadores e do Superman, sem considerar o cabelo do Rick Flag. Voltamos à vida de Christopher Smith, o Pacificador, em uma nova aventura com seus amigos, com problemas sociais, psicológicos e mentais, aos quais Leota de Baio praticamente arruinou a vida. Após expor a Força-Tarefa X sob comando de Amanda Waller, O que está acontecendo com você? E isso é algo importante a se levar em conta. Essas operações levaram à destituição dessa mulher como diretora da Argus. E, portanto, agora temos Rick Flag, pai, no comando, que só tem uma missão em mente: fazer o Pacificador pagar pelo que fez. Pacificador. Que série boa. Bem-vindos a um novo vídeo, bem-vindos ao canal do NEGA Ituon. Desta vez vamos falar sobre a segunda temporada dessa excelente série que é Peacemaker. Espero que goste do vídeo. Inscreva-se e ative as notificações para não perder novos conteúdos. Vamos começar recapitulando alguns fatos importantes nesse novo cânone do universo Detective Comics. A Liga da Justiça não existe o tempo todo, só existiu a Justice Gang. Isso foi apagado e agora precisamos agir como se nada tivesse ocorrido. Rick Flag Jr., como em muitos quadrinhos, teve um caso com Emilia Harcourt enquanto também se relacionava com a Encantadora. Isso meio que torna esse filme cânone. Porém, nem tanto, pois no fim da história o Esquadrão matou a feiticeira, mas June Moon sobreviveu. E durante essa conversa, a bruxa é mencionada especificamente. E temo que se terminar com ela, faça um buraco no planeta. O personagem existe, mas isso não garante que todos os eventos ocorreram dessa forma. Ainda bem, pois seria ruim se trouxessem o Jared Leto de volta. Não, por favor, por favor. Amanda Waller não chefia mais a Argus, mas ainda lidera esquadrões secretos de monstros. Rick Flag quebrou as costas, mas se recuperou muito bem. Entre todos do grupo 11 Street Kids, John Economos é o mais estável, pois segue trabalhando para a Argus. E apesar de todas as suas limitações sociais, pelo menos ele já aprendeu a se defender um pouco mais daqueles que o cercam, após todo o bullying que ele sofreu na primeira temporada. Você é péssimo no PowerPoint, barba pintada. Não sou pago para aguentar suas merdas. Na verdade, acho que é isso mesmo. O quê? Você é um filho amargurado do divertido vermelho. Vigilante, continue sendo vigilante. Sim, ainda achamos engraçado esse assassino desequilibrado porque ele não matou alguém que gostamos. Mas guardem estas palavras. Que parte de você acha que é um dos mocinhos, Adriano? Todas as minhas partes, não é? Todas as minhas partes. Não! Adebayo se separou da namorada e enfrenta dificuldades financeiras após ser demitida como agente, sem perspectiva de novo emprego. Após aquele grande espetáculo em que ela revelou os segredos do governo, só resta tentar criar o próprio negócio. O problema é que essa ideia causou a separação deles. Primeiro você vai abrir um negócio de espiãs? Mesmo assim, ela é a mais otimista da equipe e ajuda os outros. Mas quem a apoia nos momentos difíceis? Eu te amo. Merda. Por outro lado, Emilia Harcourt, após se recuperar dos ferimentos, aparentemente teve algo com Chris em uma noite. Mas ela se recusa a ser honesta e assumir um relacionamento mais sério. Ela prefere negar qualquer sentimento romântico em si. Procura brigas violentas que não pode vencer e rejeita qualquer tipo de ajuda, apesar de precisar urgentemente. Concluí que você tem um caso grave e específico de masculinidade tóxica. O quê? Se alguém te faz mal, tenho recursos para ajudar. E não sou um espelho, ok? Que eu não sou um maldito espelho. O quê? Eu tenho meus próprios problemas, ok? Porque Amanda Waller não pode ser cruel com a filha. Adebayo descontou em Emilia betando-la da Argus, mesmo sem ela ter feito nada errado, e ainda prejudicou a vida dela usando influência para impedir que consiga emprego, nem como segurança de supermercado, perseguindo negros. Enfim, Chris também luta contra seus próprios demônios. Essa temporada foca mais no homem do que no super-herói. Lembra do portal dimensional onde Dragão Branco guardava suas coisas? Bem, descobrimos que também é a entrada para outros 99 universos, o que foi uma grande revelação para nós. Mas não para quem, ainda criança, viu o pai matar o alienígena que trouxe o portal à Terra. Certa vez, Iglis se perdeu nesse portal, e acidentalmente, Chris acabou encontrando uma porta muito parecida com a da casa dele.
que inclusive se abria com o mesmo código de acesso. Esse lugar era um universo similar ao do Pacificador, porém aperfeiçoado. E não só Kit estava vivo aqui, mas também... Tudo bem, amigo? Parece que viu um fantasma. Nova introdução. Rick Flag não queria dançar no início, mas terminou sendo o mais feliz. Meses depois, Pacificador decidiu esquecer esse evento estranho e preferiu dedicar seu tempo a coisas mais úteis, como falar mal na televisão do super reprodutor kryptoniano. E também, por que não, até fez teste para entrar na Justice Gang. Eles fazem até acrobacia só pra você entrar. Chris, conte pra gente sobre suas habilidades. Além de chupar paus, a Costa Oeste fede. Vai soar estranho, mas era pra eu já estar ouvindo eles. Merda. Apesar de ter salvado o mundo, nada deu certo pra ele. Enquanto esses covardes mal ousaram interferir no conflito entre Boravia e Arhampur. Só estou dizendo, o coitado do Chris saiu furioso dessa audição e também não se deu bem na visita a Emilia, que é extremamente fria e parece machucar de propósito os sentimentos deste sujeito, que ainda busca respostas sobre o que ocorreu há algum tempo. O que aconteceu na outra noite? Infelizmente, assim como muitas vezes antes, Emilia nega qualquer conexão emocional com o nosso pobre protagonista, que sai daqui bastante machucado. Eles nos dão a sequência completa sem avisar, muito mais impactante que o capítulo do Erogasmo de The Boys, que teve muito suspense e acabou não sendo tão relevante. E John Cena, machucado e drogado, ele acha que talvez seja bom voltar àquela dimensão desconhecida onde Kid e seu pai ainda viviam, e toda a família levava uma vida de heróis. Também é importante mencionar que, depois do desastre do X-Luthor e sua fenda dimensional, Argus aprendeu a rastrear essas anomalias. Ao descobrir o portal na casa do Pacificador, Rick Flag viu a chance ideal para iniciar a caçada ao assassino de seu filho. E por algum motivo, alguém achou que colocar o Economus para espionar o Chris era uma boa ideia. Pelo menos tiveram bom senso o suficiente para mandar outra pessoa vigiar o cara que já está vigiando. E é assim que conhecemos Langston Fleury, um sujeito que é meio socialmente estranho e que também tem uma fraqueza estranha, mas muito, muito séria. Seguir os pássaros. Não consigo diferenciar um tipo de pássaro de outro. As teorias dizem que em breve o veremos comendo biscoitos de chocolate. Vamos aguardar, mas eu não acredito. Sobre o Chris, ir a outra dimensão talvez não tenha sido a melhor escolha. Ao sair para tomar ar, ele encontrou o falecido irmão Kit. E lá estava novamente August Smith, feliz por estar junto com seus dois rapazes. Os três se reúnem para tomar uns drinks, contando histórias engraçadas, aproveitando a companhia. Um ambiente totalmente novo para Christopher, acostumado desde pequeno apenas com violência e desprezo. Por isso, seguiu um caminho errado por muitos anos, achando ser a única forma de consertar esse laço, com sua única família restante. Você só pode amar essa criança. A vida seria mais simples, mas metade da diversão não existiria sem ele. Sabemos que depois do que aconteceu com o Corto Maltês, Chris evoluiu muito como pessoa, mas ainda não conseguiu se tornar um herói. Alguém levado a sério. No seu mundo ainda o veem como um palhaço, apesar dos esforços. Sem irmão, sem pai, sem Emilia, e também sem credibilidade. O que mais ele precisa fazer para que sua vida finalmente tenha um propósito? De repente, o Pacificador de outra dimensão apareceu atrás de Chris, que não teve outra alternativa a não ser fugir. Infelizmente, mesmo conseguindo chegar ao portal, sua contraparte não parava de persegui-lo e um acidente infeliz acabou custando a vida de Christopher Smith, da dimensão perfeita. Enquanto isso, Chris reflete sobre sua estupidez e tenta esconder o cadáver de sua contraparte. Economus foi até Devalo perguntar tudo o que ela sabia sobre o portal na casa do Pacificador. Mas a realidade é que ninguém, além do vigilante, conhecia a existência desse lugar. Se alguém me vir falando com ele, posso ser demitido. Leota vai no dia seguinte até a casa de Chris para avisá-lo que Rick Flag estava caçando ele para se vingar. Ele precisava ter cuidado com o portal em casa. Ele sabe que eu... Você matou o filho dele, sim. Quem é o nerd? Aquele cara? Dá pra ver que capturou todos os Pokémon. Sim, o ideal seria não voltar lá, mas John Cena já havia chamado Adrian para um assunto especial. Depois de ter explicado tudo o que aconteceu com seu duplo. Ao ser detectado, Sasha Bordeaux, nova personagem desta temporada, ligou para Fleury e deu instruções especiais. Sabendo que Economus teria uma reunião com amigos à noite, Argus decide aproveitar para invadir a casa do Pacificador. Mudando de assunto, se livrar de um cadáver não deveria ser divertido. Mas por algum motivo é para esse cara. Chris ficou com o telefone do outro Chris
o que é importante para a trama. Mais evidências da vida maravilhosa naquela dimensão perfeita. Enfim, ainda teremos mais tempo para explorar aquela terra nos próximos capítulos. Por enquanto, o grupo se reuniu para comemorar o retorno de Economus à cidade após um tempo trabalhando fora. Portanto, esse momento é aproveitado por Flurry e seus homens, que iniciam uma operação invadindo a casa de Pacificador para tomar o portal. Mas, infelizmente, nenhum deles levou em conta um pequeno detalhe chamado Eagly. Por sorte, só houve alguns danos irreparáveis nesses caras, mas o pato não sofreu nada. Fiquem tranquilos. Na reunião dos amigos, como esperado, Chris usou o momento para se aproximar de Emilia. Mesmo sendo meio bobo, Pacificador percebeu que algo estava errado com essa mulher. Ele acertou ao pensar que ela só procurava brigas em bares ruins, como se quisesse se autodestruir. E mais uma vez, Hardcore encontra uma maneira de virar toda essa situação, fazendo Chris parecer um maluco insistente. Não estou tão ferrada quanto você, nem a pau. Eu não disse que você estava. Que se dane isso. John Cena voltou para casa tão arrasado que nem notou que tudo já estava pronto. Um desastre após Eagly humilhar todo o esquadrão. Ele lembrou que estava com o celular da contraparte, onde Emilia Hardcore era um dos contatos. Por isso, Chris decidiu voltar àquela dimensão para poder enviar uma mensagem para ela. E ela respondeu. Acidentalmente, Chris acabou dormindo nesse lugar por causa do álcool, mas ele estava mais do que decidido a encontrar Emilia, assim como haviam combinado durante a conversa da noite anterior. Pode me emprestar sua caminhonete? Por que não usa sua Peace Cycle? Pacificador estava fascinado por esse universo, onde todos o respeitavam e amavam. Pacificador, eu te amo. Esse não era o caso do Rick Flag Jr., que parece ser o atual pretendente de Emilia II. Mas, de qualquer forma, não é alguém de quem se deva ter medo aqui. Na verdade, é só alguém que causa muita vergonha alheia. Até agora, sabemos apenas que Christopher II e Emilia II já foram um casal. Porém, o pacificador dessa terra era muito arrogante e egocêntrico. Além disso, tinha problemas com álcool e drogas, dificultando manter um relacionamento estável com Hardcore. No caminho, ele acabou machucando ela. Apesar de tudo, Emilia ainda estava apaixonada por ele. Você é realmente diferente. Engraxei os sapatos, passei a calça e fiz a lição de casa. Depois de um passeio agradável, parece que nosso pacificador conseguiu convencer sua não ex-namorada a voltar a ficar com ele. Mas, inesperadamente, um tipo de atentado é presenciado nas proximidades. Um grupo que se autodenominava Filhos da Liberdade, carregados de explosivos, tomaram um prédio do governo dizendo lutar contra a opressão. Por sua vez, Chris não quis ficar de braços cruzados e, ao conseguir entrar no local, começou a matar cada um desses indivíduos armados. No final, depois de eliminar todo o esquadrão, Pacificador também conseguiu desativar a bomba. Kid surgiu, derrubou o helicóptero de fuga e parabenizou o irmão pela missão cumprida. Não havia dúvidas. Para Chris, esta dimensão era perfeita para ele. Enquanto isso, no universo original, Argus passou a duvidar da lealdade de Economus após o fracasso de Flurry ao tentar roubar o portal da casa de John Cena. Como se fosse culpa dele que um comando armado não derrotasse um super pato. De qualquer forma, o desespero para derrotar o pacificador era tanto que Sasha contratou Michael Rooker, o melhor caçador de águias, para se juntar à missão. Alerta de spoiler: Michael Rooker morre, como na maioria de seus papéis recentes, mas isso acontece depois. Por ora, só precisamos saber que Judomaster voltou. Apesar de Chris saber que ali era seu lugar, ainda havia pendências em seu verdadeiro lar. O que ele não esperava era ser emboscado em casa. E mesmo quando Economus, mesmo sendo covarde em muitas coisas, conseguiu avisar o amigo sobre o que viria. Só então, o 17 vezes campeão percebeu que algo tinha acontecido ali e conseguiu escapar bem antes de Argus entrar. E embora Rip Jagger tenha perseguido o alvo por alguns instantes, o vencedor acabou sendo John Cena. Outra coisa importante é que Economus salvou a vida de Eagly, fazendo Michael Rooker acreditar que outra águia o havia atacado. Então aqui nasce uma subtrama bem esquecível,
onde esse senhor que parece um maluco do centro acredita nos mitos de que Igli é a águia primordial que governa todas as outras. Parece uma besteira, até percebermos que o cara estranho consegue entrar no vermelho. Caso não saiba, é como o verde, uma força elemental ligada à vida vegetal, acessível ao monstro do pântano e à era venenosa. Bem, o vermelho é quase igual, mas dos animais. Será que em breve veremos o... Chris finalmente chamou Devalo para tirá-lo daqui e pediu a Adrian que comprasse uma porta. A ideia era mover o portal para outro local usando aquele objeto retirado do alienígena estranho. Há uns 30 anos, Economus estava sendo obrigado a hackear essa fechadura. Ele ganhou tempo até o amigo chegar a um lugar seguro, que, aliás, durante o caminho, o pacificador contou para sua amiga sobre a outra dimensão, que tudo era muito melhor naquele lugar. Os dois chegaram a esta casa abandonada que costumava ser do avô de Chris, e criaram um novo portal aqui, fazendo com que o original desaparecesse. Rick não gostou nem um pouco de ouvir sobre esse novo fracasso. Então decidiu fazer uma visita para Emilia Hardcore, que, aliás, não parou de se meter em encrencas, sabendo que Emilia não estava passando por um bom momento. Banida de Argus e outras agências, Flag aproveitou para lhe oferecer a chance de retomar sua antiga vida. Tudo o que ela precisava fazer era entregar o pacificador. Você se lembra do que me disse depois do funeral? A pessoa que fez isso, essa pessoa vai pagar? Enquanto esses dois esperavam por Adrian, Leota continuou perguntando sobre aquele outro universo. Ela namora Rick Flag Jr., mas na verdade me ama, Rick. Rick Flag Jr., ela se apaixonou? Não, da Hardcore! Descobre que Chris matou Chris e, bom, claramente não concordava que seu amigo continuasse visitando aquela dimensão. E é que, fora o fato desse sujeito ter morrido, todo o resto parecia perfeito demais para ser verdade. Antes de tomar uma decisão sobre seu futuro, Chris só tem uma coisa a fazer: ver Emilia mais uma vez. Ela, neste ponto, já tinha aceitado à força a oferta de Flag, então aparentemente levou o pacificador para uma armadilha. Chris chegou ao local sabendo que tudo isso fazia parte de uma emboscada, já que o grupo de amigos tinha uma senha especial, caso algum dia tivessem um problema desse tipo. Era o aviso idiota. Eu sei, vim aqui pra você me dizer a verdade. Eu signifiquei algo pra você de alguma forma? Só responde isso. Ele precisava saber se existia algo que lhe desse um pouco de esperança, mas a resposta da mulher não foi nada animadora. Logo, o pacificador foi cercado pela Argus. Além de revelar que Bordeaux possui melhorias cibernéticas, ela também está pronta para dar o tiro de misericórdia em seu alvo. Emilia não teve escolha a não ser intervir para salvar o amigo, mas isso fez com que Christopher fosse capturado por Flag e seus homens. Ele tem o direito de estar chateado. Depois, Emilia conta a Economus que fez tudo para salvar o pacificador. Agora precisavam achar um jeito de tirar Chris das instalações, pois Rick Flag provavelmente iria matá-lo. Você conhece a piada do esquilo? Bastou que John o registrasse no sistema, para que tivessem que deixá-lo ir. Mas o que ninguém da equipe esperava era que tudo isso fazia parte do plano de Rick Flag. Economus o registrou. Você fez a coisa certa? Senhor... Quer dizer que a situação é muito próxima para mim? Por que Pacificador matou meu filho? Mas ele me deu a ordem de matá-lo. Agora Smith pensa que sou descuidado e vingativo. Talvez ele não perceba que Judomaster está seguindo ele, e então vai nos levar exatamente para onde precisamos ir. A surra que Peacemaker levou doía menos do que pensar que Emilia o traiu só para voltar para Argus. Adebayo e Adriano não acreditavam no que Chris dizia. No final, ele optou por ficar sozinho, alegando precisar de privacidade. Mas a verdade é que Cristóvão Smith já havia tomado uma decisão sobre seu futuro. A Águia teve uma subtrama contra o maluco do centro. Após alguma enrolação, a Águia mostrou seu poder e liderou um grupo para derrotar o inimigo. E pelo que parece, nenhum dos nossos protagonistas vai ficar sabendo que isso aconteceu. O pacificador, decidido a mudar de vida, escreveu uma carta de despedida antes de partir para sempre. Antes do portal se fechar, Mestre Judo também passou. Quando ela, Adriano e Leota voltaram ao local, já era tarde demais, embora não tanto quanto para Rick Bandeira e companhia, que nunca conseguem acertar. Além disso, Emilia e Economus não foram a Argus no dia seguinte. Então, esse senhor não teve outra escolha a não ser fazer um acordo com o diabo. Você conhece o Pacificador? Ele possui um portal dimensional.
O que o governo dos Estados Unidos me dá por deter esse palhaço? Confio que você se despeça dos outros por mim. Sei que você não concorda com o que vou fazer, mas sinto que... É o certo. Vou fazer minha vida no outro mundo. Serei um irmão para meu irmão, um filho para meu pai. Tentei várias vezes me redimir pelos meus erros, mas não acho que a redenção seja realmente possível. Não fiquem tristes, amo todos vocês. Quero chorar, mas sou macho. Chris queria que os amigos entregassem o portal a Argus para todos serem recompensados. Mas foi a própria Emília quem tomou a decisão de usar essa coisa para ir resgatar seu amigo, que aliás estava há só 24 horas ali e já lutava contra kaijus. Namorando com Hardcore 2 e celebrando com uma família que o amava, o grupo foi à casa de Adrien para abrir um novo portal. Aqui, além de conhecerem a mãe dele, descobriram que Vigilante ficava com o dinheiro e as drogas dos criminosos mortos. Na semana passada você disse que estava sem dinheiro e pediu para eu pagar seu café da manhã. Então o cara pode até ser um bobo, mas o nível de eficácia dele é de 1000%. Adebayo abriu o novo portal sem problemas. Por que você não jogou suas drogas na privada como uma pessoa normal? Por causa dos jacarés que vivem nos esgotos. Filho da mãe egoísta do caramba. Depois de explorar um pouco, eles acharam a dimensão para onde Chris escapou, quase sem sucesso. E foram descobertos por Kitty, que após uma conversa estranha com a impostora, ofereceu levá-la até Argus, onde ela deveria estar. Tem que dizer também, em apenas alguns minutos, Emília percebeu que algo estranho estava acontecendo nesse universo. As coisas se complicaram, pois ela ainda estava sob efeito da droga após abrir o portal no porão de Adriano. Quanto ao restante do grupo de amigos, Vigilante estava obcecado com a ideia de encontrar sua variante. Então ele saiu para procurar sua casa. E de fato ele teve sucesso. Sou eu! Sou você de outra dimensão! É uma pena de brincadeiras! O curioso é que o Homem-Aranha ficou mais cânone no universo Detective Comics do que no Sonyverso. Ambos vigilantes tinham quase tudo em comum, exceto por um detalhe. Seu cabelo fica melhor às 3 da tarde, sim. Seu melhor amigo é o pacificador, sim. Aquele idiota. Chris aproveita sua influência para ficar a sós com Emília e perguntar sobre sua visita. Ela explica que todos vieram buscá-lo para retornarem juntos ao seu lugar de origem. Que o que aconteceu no parque foi para salvar a vida dele. Mas o que o pacificador realmente queria saber era outra coisa. Por que você não me diz o que sente? Esses dois encontraram a águia. John decidiu ficar para limpar a bagunça da ave, enquanto Adebayo preferiu sair para caminhar. E é então que se confirmam as suspeitas de Hardcore sobre este universo. Eu consegui! Que porra é essa? Economus revelou toda a trama da temporada ao ser descoberto por Dragão Azul. Chris e Emília só puderam tentar escapar a todo custo. Desde quando os nazistas venceram a Segunda Guerra Mundial, eles ganharam? Isso está errado. Como não percebeu que o mundo é nazista? Por favor, como eu iria perceber isso? Aquele maldito mural gigante do Hitler. Poxa, como não? Nossa, prendam essa mulher. Ao entender por que o pacificador agia estranho, August Smith decidiu ligar para Kitty. Não só para contar que seu irmão estava morto, mas também para revelar um segredo. Que há anos havia encontrado esse August e o considerava uma versão malvada e cruel. O problema mais grave era que precisavam encontrar esse Chris antes da polícia. Porque se ele chegasse a contar para alguém que existia um portal dimensional na casa do Dragão Azul, tudo o que o Top Trio havia conquistado em sua carreira de herói iria direto para o lixo. Assim que Vigilante se atualizou sobre a história deste mundo, rapidamente lembrou que Adebayo viera com ele para esta dimensão. Então, o outro vigilante sabia que precisavam achá-la logo. Por sorte, Leota é do tipo que pratica muito cardio e depois de correr por metade da cidade, acabou sendo salva pelo próprio Judo Master. Sim, talvez esse sujeito tenha sido um dos antagonistas dos heróis, especialmente na primeira temporada. Como esse mundo era especialmente perigoso para eles, o mais sensato era permanecer juntos e escondidos, pelo menos até o anoitecer. Logo, Dragão Azul e Capitão Triunfo encontraram o pacificador e o levaram de volta à mansão. Sim, todos estávamos um pouco nervosos com o destino de Chris após toda a confusão que ele causou. Mas esse August Smith era bem diferente do que conhecíamos. Apesar da raiva de Kitty focado em vingança, Blue Dragon só queria entender o que acontecia. Por que você voltou aqui? Queria saber como é ter uma família. Logo anoiteceu e Leota com Judomaster decidiram voltar pelo mesmo caminho.
Mas não seria algo simples, pois a polícia apareceu nas proximidades porque estavam tentando localizar Pacificador. Inclusive, Dragão Azul mentiu sobre o seu paradeiro. Os vigilantes chegaram logo depois, evitando problemas enquanto a polícia ainda estava por perto. O plano era entrar escondido na casa. Após negociar com Lex Luthor, esse careca maligno deu ao Rick Flag o que ele precisava para arrastar o portal que tanto procurava. Ele mandou Sidney Hupperson ajudar na busca, que foi fácil. Ótimo trabalho. Que bom trabalho, Hupperson. Obrigado. Vou te manter por perto. Adivinha qual dos dois sou eu e qual é o eu alternativo? O você que fala é você. Apesar de que este August Smith realmente amava seus filhos, ele sabia que seu Christopher era alguém bastante instável, muito arrogante, alcoólatra e até viciado em drogas. E depois de conversar com o nosso John Cena, decidiu acreditar na versão dele de que tudo tinha sido um acidente. O mais incrível é como esse personagem, antes detestável na primeira temporada, agora se torna um dos mais heróicos, em poucos minutos. Apesar da ideologia local e até dos próprios filhos, ele discorda desse sistema. Kid, a vingança não vai trazer seu irmão de volta. Generoso para um nazista. Não concordo com eles, mas aplaudo se vivem num mundo perfeito e combatem todas as injustiças que veem. Uma pena que esse herói durou tão pouco. Tudo desmorona em segundos. A polícia intervém na casa e a equipe faz de tudo para deter Kid enquanto tentam entrar no portal. E John Cena se jogou. A atuação incrível neste episódio. Na dimensão original, Argus já sabia onde era a casa de Adrian, então, ao voltarem, os heróis não tinham mais para onde fugir. Chris sabia disso e, para proteger os amigos, entregou o portal e assumiu a culpa. Ao afirmar que os outros o convenceram a se render, muitos dizem que esse teria sido o final perfeito para a temporada, porque deixa aberta a porta para o retorno de Kid e Flag. Finalmente conseguiu capturar Pacificador além de ter ficado com o portal. Mas eu não concordo. E todo o resto? O acordo com Lex Luthor, o conflito de Leota com Emilia e Economus, e as crescentes dúvidas sobre as ações da Argus por ela e Fleury. Ainda havia várias subtramas a serem resolvidas antes do final. Apesar de muitos não terem gostado do final de Pacificador, por pouca exploração do multiverso e ausência de participações especiais, pra ser sincero, eu gostei sim. Não é meu favorito da temporada, mas era necessário. O final da temporada revela o que houve entre Harcourt e Chris, por isso se tornou nosso. John Cena tem insistido tanto em saber se esse momento foi tão especial para Emilia quanto para ele. Tudo se resume a um passeio juntos, onde os dois estavam se divertindo bastante em um jantar, para depois irem de repente a um show em um barco. E bom, aconteceu isso. Enquanto John Cena segue preso, Eagle ficou muito deprimido. Argus investigou o portal dimensional e enviou agentes para explorar as portas, até encontrar algum lugar com as mesmas condições habitáveis que o nosso planeta. Com o passar dos dias, mais dimensões eram encontradas, mas passaram a perder agentes pelo perigo da missão. O pior é que Flag não parecia se importar. Por isso, John e Emilia ficam cada vez mais desconfortáveis. Droga! Para onde estão nos mandando? Me diz quando algo que fizemos foi realmente pelo bem das pessoas. Leota tenta convencer Adrian a usar o dinheiro sujo para pagar a fiança de Chris. Não citei muito, mas nesses episódios ele ficou meio obcecado em ser o melhor amigo do Pacificador. Sim, era para ser ele, mas só entre nós. Parece que James Gunn não gostou muito que Vigilante tenha se tornado um dos favoritos dos fãs, mesmo sendo um cara bastante perturbado. Isso explicaria por que, sem motivo, ele age assim com a mãe. Por isso ele quase não participou nessa temporada. Mas não adianta, ele é carismático demais para odiar. Aceito uma maldição de sangue para ajudar você e você não faria o mesmo? Ai, que engraçada! Adebayo manipula Adrian para soltar Chris, que ao sair da prisão apenas volta para casa, por Eagle antes de sair da cidade. O grupo de amigos sabe que precisa ajudar o Pacificador, mas não tem como rastreá-lo. Enquanto buscam solução, John e Emilia seguem sob ordens de Flag. Fica cada vez mais claro que esse sujeito enlouqueceu pelo poder. Ele já tentou enlouquecer sem sucesso, mas ninguém liga pra ele. Além disso, todos os ex-funcionários de Luthor presos agora trabalham na Argus. Mas aqueles agentes que ainda estão em campo continuam arriscando suas vidas,
mesmo sem saber qual é o verdadeiro objetivo da sua busca. Quem imaginaria que Cara de Barro estava nos ajudando? Após uma busca intensa, a equipe encontrou uma dimensão habitável. Flag nomeou o planeta de salvação e o apresentou ao Departamento de Defesa, atribuindo o crédito a Sasha pela descoberta. Agora, o tal acordo entre Rick e Luthor era de se ajudarem mutuamente. Lex cederia sua equipe para achar o portal e realizar o plano que Flag planejou. Livrar-se de todos os meta-humanos de uma vez por todas e ter acesso a esse planeta era a oportunidade perfeita para conseguir isso. Assim, Lex conseguiria a redenção e ainda se livraria dos meta-humanos que tanto odiava. Aqui, o pequeno detalhe é que Rick acabou misturando a Argus com os interesses de Lex. Mas o pior de tudo é que esse senhor acha que ele tem o controle sobre Luthor. Provavelmente, no futuro, toda essa aliança vai explodir na cara dele. Alguns dirão que esse Rick é diferente do visto em Creator Commandos, mas não foquem na aparência. Observem sua atitude impulsiva e emocional. Tudo foi muito rápido. Concordo, mas não foge do personagem. Você passou de criticar o Luthor neste mesmo lugar há um mês, para agora ser quem implementa proativamente os planos dele. Todos na sala acharam o plano brilhante, mesmo sendo de Lex Luthor, exceto Sasha. Depois de ver muitos colegas e amigos morrerem, eu sabia que isso estava errado. Entrou em contato com Hardcore para contar os novos planos do governo contra os meta-humanos. É uma prisão de merda. O quê? É para isso que serve o planeta. Isso foi a gota d'água para as duas. Elas estavam cansadas de trabalhar para um sistema que estava podre por dentro. E para Emília, talvez colocar em prática as ideias de Adebayo fosse o melhor para o futuro de todos. Aliás, a história de Leota e sua parceira também chega à sua conclusão em uma cena bastante emocionante. Como eu gosto quando sabem aproveitar o talento dos atores. Ainda assim, como neste vídeo não falamos o suficiente sobre esse conflito, também não vamos aprofundar na cena. Minhas palavras não fariam justiça ao que acontece aqui. Graças a Sasha, eles localizam o pacificador por causa do chip rastreador na cabeça dele. E eu vou deixar a cidade? E depois de uma intervenção, conseguem convencê-lo a se dar uma nova chance e se juntar a eles no novo projeto que estão planejando. Eu acredito em milagres. Graças a você, eu pude ver uma águia abraçar um humano. E agora eu sei quem eu sou, graças a você. E eu também. Estamos ligados, você e eu. E depois dessa cena incrível, Chris também encontra a resposta que tanto procurava. Só quero saber se significou algo para você. Óbvio que sim. Maldito patrão, foi isso. Assim surge o Checkmate, também formado por Rip, Jagger e Fleury. Emília e Chris estão mais próximos. A ave primordial tornou-se amiga de Economus, que o apoiou durante sua depressão. Todos estão felizes por terem encontrado seu propósito. Os melhores do mundo se reuniram e James Gunn gastou todo o orçamento final contratando o pessoal da Fox e Shazam. Tudo parecia perfeito e com um final feliz. Até lembrarmos que Rick Flag é um imbecil. Ele mandou sequestrar o Chris e ainda o trancou. Salvar Sion, com a desculpa de estudar os efeitos desse planeta em pessoas normais, antes de prender meta-humanos. E assim, sem mais nem menos, é como termina Pacificador. Não está confirmada uma terceira temporada, e não sabemos quando veremos esses personagens de novo. Quem criou o portal e o que são os rugidos em Salvation? Dinossauros, o Predador ou Parademônios? Vamos ver primeiro o Brainiac, o Darkseid ou o Mongul? Esse é o fim de Christopher Smith? Tenho muitas perguntas. Espero que tenha gostado do vídeo. Então não esqueça de curtir, se inscrever e ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por ter passado por aqui, nos veremos em breve. Meu nome é Alex, para o canal NEGAIO. Até logo.